Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para a nossa segunda semana de resolução do PET volume 3, belezinha? Vamos lá! Galerinha, iniciando então a nossa correção dos exercícios, tá? Da nossa segunda semana. O primeiro exercício que eu quero resolver com vocês é esse aqui, ó. Certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado, deslocando o pistão cuja área é de 9 centímetros quadrados, variando seu volume de 500 centímetros cúbicos para 800 centímetros cúbicos. Sabendo que te deu aí alguns dados, responda. Na letra A, qual é o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso problema, nós vamos coletar os dados do problema. Então vamos lá. Eu tenho uma transformação isobárica, então eu tenho uma pressão constante que vale 4 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Eu tenho aí uma área do pistão, eu já vou colocar tudo no sistema internacional, tá? Então é de 9 centímetros quadrados, então vai ser de 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E aí eu tenho uma variação de volume que passou de 500 para 800 centímetros cúbicos. Então eu tenho uma variação de volume que é de 300 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Tá? Vou trabalhar tudo no sistema internacional. Aí o que ele quer que a gente calcule? A força exercida pelo gás sobre o pistão. Para a gente calcular essa força, eu vou levar em consideração a equação. Pressão é igual a força sobre a área, ou seja, a força é o produto da pressão pela área. Então eu tenho aqui uma força que é de quanto? 4 vezes 10 a sexta, que multiplica a área, que é de 9 vezes 10 a menos 4. Então eu tenho aqui uma força que vai ser igual a quanto? 4 vezes 10 a sexta vezes 9 vezes 10 a menos 4, isso aqui vai dar 3.600 newtons. Essa então a nossa resposta na letra A. Na letra B, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber o trabalho realizado nessa expansão. Para a gente determinar o trabalho, nós vamos utilizar a equação que nós vimos. Então, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, eu tenho aqui um trabalho que vai ser igual a quanto? Quanto que vale a pressão? 4 vezes 10 a sexta. Quanto que vale a minha variação de volume? Então vai ficar 300 vezes 10 a menos 6. Então nosso trabalho ele vai ser igual a quanto? 4 vezes 10 a sexta vezes 300 vezes 10 a menos 6, isso aqui dá 1.200 joules. Essa então a nossa resposta, beleza? Na letra C, pessoal, é uma questão conceitual. Ele quer saber o seguinte: o gás realizou o trabalho sobre o meio, ou o meio realizou trabalho sobre o gás? Então justifique. Então o que você precisa entender? O gás, ele realizou trabalho sobre o meio. Ah, como que eu sei disso? Porque houve uma expansão, beleza? O meu pistão, ele subiu, tá bom? Então, ou seja, quando há uma expansão, há um aumento no meu volume, eu tenho gás realizando trabalho sobre o meio, tá bom? A questão número 2, pessoal, ela fala o seguinte, ó. O gás ideal sofreu uma expansão isobárica, ou seja, pressão constante, variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Se o trabalho realizado no processo foi de 30 joules, a pressão mantida constante em newtons por metro quadrado foi de... Então o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro nós vamos coletar os dados do problema. Então eu tenho aqui um trabalho realizado que foi de 30 joules. Esse trabalho provocou uma expansão, uma variação de volume, que é de 3 metros cúbicos, ou seja, passou de 2 para 5 metros cúbicos, e ele quer saber então qual que é a pressão exercida por esse gás. Para a gente calcular, nós vamos utilizar a equação. Trabalho é igual a P vezes ΔV. Então, ou seja, 30 é igual a P vezes 3. Então, nossa pressão vai ser igual a quanto? 30 dividido por 3 dá 10 newtons por metro quadrado. Então, a alternativa correta só pode ser a letra A. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão ela segue a mesma linha de raciocínio do nosso primeiro exercício e ele fala o seguinte, ó. Considere uma massa gasosa de pressão 3 atmosferas confinada em um cilindro com êmbolo móvel de área 5 cm²,
e volume de 900 centímetros cúbicos. O gás ideal sofre uma transformação isobárica e seu volume passa a ser de 600 centímetros cúbicos. Aí te dei alguns dados para você fazer as transformações e ele quer que você calcule na letra A o trabalho realizado por esse gás em joules. Para a gente iniciar então a resolução, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos coletar os dados do problema. Então o que eu tenho? Eu tenho aí uma pressão de 3 atmosferas, que no sistema internacional equivale a 3 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Eu tenho aí uma variação de volume, um ΔV, ou seja, ele vai passar de 900 para 600, então ele vai sofrer uma compressão. Então eu tenho aí uma compressão, uma variação de volume de 300 centímetros cúbicos, que em metros cúbicos equivale a 300 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E ele quer saber então qual vai ser o trabalho realizado por essa massa gasosa. Para a gente calcular esse trabalho, a gente vai fazer trabalho é igual a P vezes ΔV. Então o nosso trabalho ele vai ser igual a 3 vezes 10 à quinta vezes 300 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar aqui um sinal negativo porque ele está sofrendo uma compressão. Então o meu trabalho ele vai ser igual a quanto? 3 vezes 10 à quinta vezes 300 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar menos 90 joules. Essa então a nossa resposta, beleza? Na letra B, pessoal, o que ele está pedindo? Ele quer a força constante exercida sobre o êmbolo. Então, para a gente calcular a força, a gente vai fazer igual nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos fazer pressão é igual a força sobre a área. Então, a nossa força ela vai ser igual a pressão vezes a área. Então, a força ela vai ser igual. Quanto que vale a pressão? 3 vezes 10 à quinta. Quanto que vale a área? A área é de 5 centímetros quadrados, que no sistema internacional, então isso aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 4. Então essa força ela vale quanto? Então vai ficar 3 vezes 10 à quinta vezes 5 vezes 10 a menos 4, isso aqui vai dar 150 newtons. Essa então é a nossa resposta, tá bom? Agora olha a nossa letra C, pessoal. O gás realizou o trabalho sobre o meio, ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Então vamos lá. O meio realizou o trabalho sobre o gás. Por quê? Porque houve uma compressão, houve uma diminuição no seu volume. Beleza? Então, ou seja, quando eu tenho uma compressão, uma diminuição no volume, significa dizer que o meio exerce um trabalho sobre o gás. Tá bom? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última questão, então. A quarta e última questão fala o seguinte, ó. Um gás ideal sofreu uma transformação e sua energia interna variou de 400 calorias para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura desse gás? Então, ou seja, justifique. Então, veja bem. Quando eu olho aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que a minha energia aumentou. Se houve um aumento na energia, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura também vai aumentar. A energia ela é diretamente proporcional à temperatura do corpo. Então, ou seja, se a minha energia aumentou, a minha temperatura também vai aumentar. Beleza? Galerinha, vou encerrar aqui então essa nossa segunda semana de resolução e nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre a terceira semana do PET volume 3. Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.